Fala, galera. Hoje a gente vai resolver a nossa primeira questão sobre coding interview, questões que geralmente caem em grandes empresas. No nosso exemplo de hoje, a gente vai trabalhar com uma árvore binária, e o problema é o seguinte: dado uma raiz de uma árvore binária, um nó x na árvore é denominada de bom se no caminho da raiz para x não houver nós com um valor maior que x. O problema tem que retornar o número de nós bons dada uma árvore binária. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho essa seguinte árvore binária, o valor da raiz é 3. E se a gente navegar da raiz para cada nó filho, nós podemos contar quais são os nós bons, denominados bons. Então, por exemplo, indo pelo lado esquerdo, o nó 1 não é um nó bom, porque ele é menor do que 3, mas o 3, filho de 1, é um nó bom, porque ele é menor ou igual à raiz, que o valor é 3. Indo para o lado direito, o nó filho do lado direito da raiz, que é o número 4, ele é um nó bom, porque ele é maior do que o valor 3. E os seus filhos, 1 não é um nó bom, porque ele não é maior do que 4, nem maior, desculpa, não é maior ou igual do que 4. E o 5 ele é um nó bom, porque 5 é maior do que 4. Então a ideia é, navegando numa árvore binária, identificar quais são os nós cujo valor é no mínimo igual a qualquer valor dos seus pais. Basicamente é esse o problema. Nesse segundo exemplo, marcado de azul, eu tenho os nós bons dessa árvore. Então, a raiz é 3, qualquer filho maior ou igual a 3 nesse caso, é um nó bom. Então, a gente tem um filho do lado esquerdo, que o valor é 3. Qualquer filho maior ou igual a 3 é um nó bom. Então, eu tenho um 4, que é um nó bom, e o 2, que não é, porque 2 é menor do que 3. Então, o output nesse segundo exemplo é 3. O problema consiste em contar quantos nós bons eu tenho em uma árvore binária. Então, a dica dessa questão, quando você pega uma questão dessa num processo seletivo, você já identifica árvores binárias e provavelmente a questão deve envolver travessia ou como percorrer uma árvore binária. Nesse caso, eu sugiro a travessia pré-ordem. O que é a travessia pré-ordem? Quais são as travessias que a gente conhece em árvores binárias? Essa questão ela é tirada aqui do LetCode, é a questão de número 1448. Então, bora usar aqui esse board deles para explicar, né? Quando eu vou percorrer uma árvore binária, eu tenho 3 formas para percorrer. Pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Qual é a dica? Vamos lá, se a gente pensar numa árvore binária que possui um lado esquerdo, um filho esquerdo, uma raiz e um lado direito, ler em ordem, de maneira análoga, seria ler a esquerda, a raiz e o direito. Então, em ordem, é esquerdo, raiz, direito. Pré-ordem, a ideia de que vem antes, sempre você vai tomar agora com relação à raiz. Então, em pré-ordem, tomando a relação em relação à raiz, seria raiz, esquerda, direita. E pós-ordem, esquerda, direita e raiz. São as 3 formas que eu tenho para percorrer uma árvore binária. Nesse exemplo, como eu quero analisar a árvore partindo da raiz e vendo seus filhos, logo de cara a gente já enxerga que dá para percorrer, ou se deve percorrer, no formato pré-ordem. E aí tem um macete que eu sugiro que você pesquise, mas existe um macete, que é a forma de se navegar numa árvore. Então, bora implementar aqui o pré-ordem. O que seria percorrer pré-ordem, né? Eu vou receber como parâmetro a minha árvore. No nosso exemplo, a gente já tem a árvore.
Geralmente a questão já dá a árvore montada, não precisa se preocupar com a árvore. Então a pré-ordem é consumir a raiz, depois a esquerda e a direita. Claro que eu tenho que verificar, né, se a raiz da árvore não é nula. Próximo passo é consumir a raiz. Então, se eu estou fazendo aqui um pré-ordem, o que seria consumir a raiz? Nesse caso, eu criei um método void, só de maneira didática, tá, pessoal? Seria imprimir o valor que tem na raiz. Se olhar aqui na definição da árvore, existe o campo val, que é o valor, além da árvore esquerda e a árvore direita, já que é uma árvore binária. Então, aqui seria root.val, val. E depois eu navegaria pré-ordem no lado esquerdo, pré-ordem no lado direito. Esse é o algoritmo de pré-ordem. Se eu quero implementar o em ordem, só basta alterar a ordem de chamada dos métodos, né? Primeiro eu chamo esquerda, depois a raiz, depois a direita. E após ordem, a linha 28 seria a última, né? Porque primeiro eu faria pós-ordem esquerda, pós-ordem direita e depois a raiz. Então eu sugiro, quando você vai fazer uma entrevista técnica, que você decore, memorize ou pegue essa lógica de como se percorre uma árvore binária. A maioria das questões envolvendo árvore binária é como se deve percorrer tal estrutura de dados. Mas vamos voltar aqui ao nosso problema, né? Nesse problema eu tenho que fazer uma contagem, eu tenho que contar os nós que satisfazem condição de que o nó é bom, que o valor do nó é, no mínimo, o máximo valor de um dos pais da árvore, certo? Então eu tenho que fazer aqui uma variação no meu algoritmo de pré-ordem. Além de navegar na raiz, né, na árvore, eu também tenho que armazenar aqui o máximo valor que eu já li dos nós antecessores. Se eu vou navegar de cima para baixo, eu tenho que ter uma maneira, tomando aqui o exemplo 1, né, de quando eu for ler o nó de valor 5, o maior valor que eu tenho como um dos pais seria o valor 4, né? Entre 3 e 4, o maior valor é 4. Então, à medida que eu for lendo a árvore, vou ler a raiz, depois vou ler o filho esquerdo, depois o filho direito. Na hora que eu vou seguir essa ordem, eu tenho que armazenar o maior valor dos pais daquele nó. Então, por isso, eu vou adicionar aqui na leitura do pré-ordem um valor de número inteiro. Vou chamar aqui de max value. Então, como é que vai ficar aqui esse meu algoritmo, né? Eu vou fazer um pré-ordem. Ele agora vai me retornar a contagem, então vai ser um inteiro, né, mais void. Se a raiz for nula, ou seja, se o nó for nulo, é zero. Ele não é um nó bom, é nulo, não existe. Caso contrário, eu vou verificar se o valor que está naquele nó, né, que eu chamei de raiz, de root, o valor que tiver nesse nó que eu estiver lendo, que eu deveria imprimir na tela se eu estivesse percorrendo, eu tenho que verificar se esse valor é, no mínimo, do tamanho do max value. Se for, então eu incremento de 1 a minha contagem. Então, vou fazer algo desse tipo. Ó. O valor naquela raiz for maior ou igual ao max value que eu estou acumulando, o que vai acontecer? Preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou retornar 1 mais pré-ordem, já que eu tenho que navegar para o lado esquerdo, né? Da raiz ponto left, vírgula, passando o max value. Só que esse max value tem que ser atualizado, né? Então, antes de eu fazer isso, eu vou dizer aqui que o max value vai ser igual ao valor da raiz.
Se a raiz for maior do que o valor máximo, claro que a raiz vai ser, então, agora o novo valor máximo, né? Quando eu falo raiz, é o nó que eu estou investigando, né? O nó que eu estou chamando aqui no método. Então, eu vou somar com a contagem do lado esquerdo, mais a contagem do lado direito. Caso contrário, vou só retornar. Não vou incrementar, né? O valor não é um nó bom. Eu vou só retornar a contagem da soma dos dois lados. Então, aqui no método principal, né? Eu vou retornar a pré-ordem e vou iniciar que o valor do root, da raiz, é o valor máximo. É o maior valor que eu tenho até agora, até então. Então, se a gente analisar esse algoritmo aqui, apesar de ser classificado como médium, ele é um algoritmo que não é muito difícil, uma vez que você tem um macete das árvores binárias. Bora só testar. Aceitou os casos de teste e vamos submeter a questão. Ótimo, a questão foi aceita. Passou em todos os casos de... Desculpa, passou em todos os casos de teste. Então, se você analisar, não é um algoritmo complexo. Se você já estudou árvores binárias, é só percorrer em pré-ordem, tá? E a complexidade aqui é O de n. O máximo que ele vai fazer aqui é percorrer todos os nós da árvore. O que pode dificultar para a pessoa, para o candidato inexperiente, é tentar montar o algoritmo de travessia da árvore e a contagem dos nós. Eu espero que você tenha entendido esse algoritmo. Até o próximo vídeo com mais questões de código que são cobrados em entrevistas de grandes empresas. Se você curtiu, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.